Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Domingo aí com festa dos times campeões estaduais. Aqui você tá vendo aqui, ó, tá gravando agora ali o Palmeiras tricampeão paulista, acabou agora, o Palmeiras venceu o Santos por 2-0, o Santos que vai seguir o seu ano na Série B, mas montou aí um time bacana, fez um campeonato paulista espetacular e a gente vai falar sobre um balanço aí dos times que vão disputar o Campeonato Brasileiro, o que aconteceu nos estaduais, qual a perspectiva para esse campeonato, e eu vou fazer com uma brincadeira com vocês, ou a gente vai fazer um lance aqui onde eu vou dividir em 3 grupos, vamos ver quais são, aonde vai estar o Vasco nesses 3 grupos aí que eu fiz essa divisão para o Campeonato Brasileiro, tá? Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha... Se inscreve, tá? Quero falar da minha parceira, o XBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Batemos mais um green, gabaritamos de novo na dica. É uma sequência espetacular, falei, aquela projeto alavancagem que eu fiz aqui, R$5 virou R$133, né? De 5 foi para 7, de 7 foi para 15, de 15 foi para 33, de 33 foi para 60 e de 60 agora foi para 133. Então eu vou fazer um projeto desse na semana que vem, vou ver se eu faço no Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai fazer junto esse projeto de alavancagem para a gente ganhar uma grana aí, junto com a XBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, beleza? Para amanhã tem Udinese e Inter de Milão, estou pagando 7,85 na vitória da Udinese, 4,91 no empate, 1,46 na vitória da Inter de Milão, que é favorita a ganhar o título italiano. O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Quero aqui agradecer a galera que manda uma mensagem dizendo que as dicas aí acabam sendo bem úteis, né? E ajuda pra caramba a galera que gosta de fazer uma fezinha. Bom, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, mas antes, só trazer a escalação do Vasco do jogo de ontem contra o América Mineiro. O Vasco venceu por 2-1 de virada o América Mineiro. Vou colocar os gols aí. Um gol foi uma entregada aí para o Cleiton. Se eu tiver o gol, os gols aqui no arquivo, eles vão estar passando aí. Se não tiver passando é porque eu não achei os gols. Mas o Cleiton faz um gol no vacilo do goleiro, um gol dado, e o Verratti faz o segundo gol aos 2 atacantes do Vasco. O Vasco que montou um time bem diferente nessa escalação, e olha que já é visando aí o jogo da estreia do Vasco contra o Grêmio em São Januário no próximo final de semana. É a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias escalou o Vasco com o Léo Jardim, aí colocou, lembra aquela início de temporada onde ele forçou ali o Rojas para ser um lateral, uma espécie de lateral direito, que aí ele daria mais liberdade para o Piton jogar no ataque. Ele vai tentar isso de novo, só que agora ele escalou o João Vitor de lateral direito, o Medel e o Léo Pelé, o Piton. Aí no meio de campo, que é a grande incógnita com a gente entrando no Campeonato Brasileiro, sem o Paulinho, o Jair e o Payet. Ele entra com o Zé Gabriel de primeiro volante, o Sforza, e para surpresa de uma galera, ele escalou o Adson para ser esse jogador de mobilidade ali no meio de campo, ao invés do Praxedes. Tinha gente aí que achou ruim, que ele podia ter escalado o Galdames, mas lembrar que o Galdames está passando por uma pré-temporada, ele estava de férias, né? Porque não teve férias depois que saiu lá da Europa, então ele teve essas férias, foi passar com a família dele, voltou, está se recolocando em condições físicas para estar no mesmo nível dos outros jogadores, e aí ele testou o Adson de meia, esse homem de meio de campo, de mobilidade, e no ataque o David, o Cleiton e o Verratti. 2 atacantes aí, com o Cleiton provavelmente saindo mais da área. Então esse é o time que ele escalou contra o América. Vamos ver se será o time da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Lembrar que pode entrar assim com
o Galdames no meio de campo, pode voltar o Paulo Henrique para a lateral, né? O Michael foi testado no amistoso passado, que a gente venceu o Volta Redonda. Então, sim, ele fez testes. Vamos ver desses testes o que ele tirou e o que ele vai aprontar para essa estreia do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que vai ter aí agora o início depois do término dos campeonatos estaduais. Eu acompanhei os campeonatos estaduais, principalmente os que envolviam times que vão disputar o Campeonato Brasileiro, e os campeões estaduais que vão jogar a Série A. Tem o Grêmio, que surpreendeu, vencendo o Campeonato Gaúcho. O Inter sequer foi à final. O Atlético Mineiro venceu hoje o Cruzeiro. O Flamengo confirmou o título em cima do Nova Iguaçu. O Atlético Paranaense foi campeão em cima do Maringá. O Vitória surpreendeu o Bahia. O Bahia teve jogador expulso, Rogério Ceni, aquele tumulto que tá ele falando que só tem time para jogar 70 minutos. O Vitória foi campeão baiano. O Criciúma foi campeão de Santa Catarina. O Ceará surpreendeu o Fortaleza. O Fortaleza não vem bem. Eu daqui a pouco vou falar desses times aí. O Ceará foi campeão cearense. O Atlético Goianiense foi campeão aqui no Centro-Oeste, no Goiás. E fechou agora com o Palmeiras campeão paulista. Tá aí os times que foram campeões estaduais. Dentro do que eu vi dos estaduais, o que eu espero para um campeonato brasileiro? Bom, eu dividi em 3 blocos os times do Campeonato Brasileiro. É a minha opinião, queria a sua opinião, né, que é importante. Não sou dono da verdade, é só baseado no que eu vi, tá? Eu vou dividir esses times em 3 blocos. O primeiro é os times que eu acho que vão brigar pelo título brasileiro, para ser campeão. Os favoritos, não quer dizer que serão favoritos ou que eu tô torcendo para eles serem favoritos. Os times que são favoritos ao título, os times que são favoritos a Libertadores, e no terceiro bloco eu coloquei os times que devem brigar por Sul-Americana e para não cair para a segunda divisão. Dividi nesses 3 blocos. Vamos lá. Primeiro bloco, para mim, os times que são favoritos ou brigam pelo título brasileiro são o Palmeiras, que acabou de se reencontrar, jogou bem lá na Argentina, acho que foi o Rosário Central, jogou bem na Libertadores, mesmo com o time misto, jogou bem agora a final contra o Santos, um time que vinha mal no Campeonato Paulista, não vinha fazendo apresentações legais, mas nos últimos jogos mostrou que tem potencial e elenco para chegar sim e brigar pelo título brasileiro. O Flamengo, que tem um dos melhores elencos do Brasil e tem o técnico que chegou e arrumou o sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo é um time que dificilmente toma gols. A gente já sabe que tem jogadores qualificados do meio para frente. O que pega para o Flamengo é a situação do Tite ser um técnico muito retranqueiro. Vocês viram isso na abertura da Copa Libertadores, onde o Flamengo fez a vantagem, abriu o placar, fez um gol e depois tomou um empate jogando com um jogador a mais, porque o covarde do Tite recuou o time, foi tirando atacantes e empilhando marcadores. Isso aí é o DNA do Tite. Então você não vai ver o Flamengo, para os flamenguistas aí que gostam de estar aqui acompanhando o canal, vocês não vão ver o Flamengo sobrando e goleando ninguém no Campeonato Brasileiro, não. É ganha de 6-0, mas tem um time ajustado e é sim favorito ao título também. Tirando aqui o clubismo, obviamente, vou torcer para não ser, mas é qualificado e estará aí nesse bloco de times que brigam para ser campeão. No Sul, um fato curioso, o Grêmio foi campeão, mas eu não coloco o Grêmio como um time que é favorito ao título brasileiro. Não acho, essa é a minha opinião. O gremista pode achar ruim. Acho que o Internacional é mais time que o Grêmio. Mas o Inter sequer foi à final do Campeonato Gaúcho. Circunstâncias. O Inter encarou o Juventude sem os seus atacantes, os principais. Para mim, o Inter, dos times que estão no Brasil, tem um dos melhores meio de campo e ataque. Para mim, do meio para frente, o Inter é um time espetacular. Espetacular. E ele estava desfalcado lá do Alário, o Borré não jogou, o Ener Valencia não jogou, enfim, ele estava desfalcado. E aí, acho que o Ener Valencia estava machucado, depois entrou no segundo tempo, mas teve o Maurício expulso no segundo tempo, e nos pênaltis, o zagueirão lá foi fazer cavadinha, acabou entregando. O Inter, se ganha do Juventude e passa, certamente teria sido campeão gaúcho. Para mim, o Inter
baseado no que eu vi, o Inter tem mais condições de ser campeão brasileiro do que o Grêmio, tá? Então fecha aí os 3 times que para mim brigam por título: Palmeiras, Urubu e o Internacional. Não significa dizer que serão campeões, porque aí vem um bloco dos times que brigarão por Libertadores, e nele estará o Grêmio, vai estar o Atlético Mineiro, o Grêmio, e esses times que eu vou falar aqui da Libertadores podem surpreender e ser campeão brasileiro. Tá o Grêmio, o Atlético Mineiro não vinha bem no Campeonato Mineiro, o Scarpa é reserva, não encaixou nesse meio de campo. É um time que o Hulk também é um jogador que não dá mobilidade. O Paulinho não está naquela fase que ele estava do ano passado. O Filipão saiu, o time ainda está se reencontrando dentro de campo. Melhorou no jogo hoje contra o Cruzeiro, conseguiu uma vitória, foi campeão mineiro. E jogou bem na Libertadores, mas encarou um adversário lá na Venezuela, que é o Caracas, que é igual bater em bêbado, né? Goleou o Caracas. Então o Atlético Mineiro, para mim, briga por Libertadores. O Fluminense, a gente viu o Fluminense perder as forças também no início da temporada, ainda não se encontrou, um time que está 13 jogos sem vencer um clássico, mas tem um time qualificado, é o atual campeão da Libertadores e estará nessa briga também por vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense ganha o Campeonato Paranaense, também estreou bem aí acho que não sei se foi Sul-Americana que ele goleou ou se foi Libertadores, agora me falhou a memória se ele está na Libertadores. O Atlético Paranaense está bem também, acho que briga por Libertadores. São os times aí para mim que brigam nesse grupo aí intermediário, né? Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e o Atlético Paranaense. O caso do São Paulo é outro caso que eu tenho que destacar. São Paulo que estreou perdendo para o Tadieres na Libertadores, teve jogadores aí lesionados, 3 jogadores, o Caleri de novo. É um time que tem um elenco qualificado, mas não fez um bom campeonato paulista. Tô botando o São Paulo aí mais pelo elenco que ele tem do que pelo futebol que ele apresentou nesse início de temporada. Lembrar que estaduais também não representa absolutamente nada, tá? Não significa absolutamente nada, mas baseado no que a gente viu, o São Paulo não jogou futebol nesse primeiro semestre, tá? Mas tá aí mais por causa do elenco, que é muito qualificado. Aí vem o bloco que eu falei para finalizar o vídeo, que já tá ficando grande pra caramba, com os times que brigam para não cair e por Sul-Americana. Vou deixar por sua conta os times que você acha que vai brigar para não cair, os que brigam por Sul-Americana. E lembrar mais uma vez que tem times aqui que vão brigar para Sul-Americana que pode surpreender e brigar para estar aí numa vaga de Libertadores. Agora, já brigar por título, eu creio que não, entendeu? Os times que vão brigar por Libertadores pode surpreender e ser campeão. Os times que vão brigar por Sul-Americana pode surpreender e ir para uma vaga de Libertadores. São eles: o Corinthians, que quase caiu no Campeonato Paulista, ainda não se achou, jogando uma Sul-Americana contra um time aí horrível no Uruguai. Um time que normalmente joga a segunda divisão do Uruguai. O Corinthians teve muita dificuldade, tomou um empate 1-1, não vem agradando, não vem jogando bem, como eu falei, quase caiu no Campeonato Paulista. É um que está nesse bloco, nesse terceiro bloco. O Botafogo é uma inconstância danada também, estreou mal na Libertadores, né, tomando porrada dentro de casa. E ainda tem um detalhe: o Botafogo, dos times do Rio, além de ter sido goleado pelo Vasco, ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca e acabou sendo bicampeão aí do 5º lugar do Campeonato Estadual. Então eu coloco o Botafogo nesse bloco de baixo e acho que o Botafogo vai ser muito perseguido por arbitragem, viu? Aguarde que você vai ver o tanto que o Botafogo vai ser perseguido por arbitragem nesse campeonato. O Cruzeiro para mim, desses times aqui que eu coloquei nesse último bloco, eu destaco aqui o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tá jogando um futebol legal, apesar de ter perdido para o Atlético hoje. Não tem um elenco para você dizer assim que tem grandes jogadores, mas tem ali Operários, montou um time ajustado, bateu de frente com o Atlético Mineiro, ganhou do Atlético jogando 2 vezes lá na Arena, né? Hoje acabou perdendo. Aliás, ganhou 2, empatou uma, que a última vez que ele empatou, quase que ganhou também de novo na Arena MRV. Então o Cruzeiro está com o time ajustadinho, acho que o Cruzeiro vai estar ali brigando por Sul-Americana, não vai passar muitos apuros no Campeonato Brasileiro, eu imagino. O Bragantino não vem bem das pernas, eliminado para o Botafogo na fase de playoffs ali da Libertadores. Venceu sim
na Sul-Americana, mas um time aí, Coquimbo, um time horroroso, venceu por 1-0, chorado, não foi bem no Campeonato Paulista, é um time também que não está muito bem das pernas nesse início de temporada. O Vasco, não preciso nem falar, né, cara, com a perda do Jair e do Paulinho, com as vendas do Marlon Gomes, do Peck, a gente acabou enfraquecendo. Relacionado ao time que a gente tinha com o Barbieri, o time do Vasco, acho que ele é melhor. A gente tem um bom técnico, tem uma comissão técnica legal, a gente tem jogadores interessantes que a gente não tinha lá no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, só que o time que brigou e acabou lutando e não caindo para a segunda divisão, enfraqueceu depois agora com essas contratações do Alexandre Matos e essa janela que a gente fez de início de temporada. Acho que a gente enfraqueceu, a gente não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu. Quando tem que propor, o Vasco joga muito mal, apesar de ter sido bem nos clássicos no Campeonato Carioca, e nesses testes que tem feito aí de jogo treino tá ganhando, mas para mim também não é absolutamente nada. É um time que tem déficit em elenco, não tem elenco e não tem um time titular, falta meias, falta atacante de velocidade, falta algumas coisas aí, e o Vasco para mim está nesse bloco aí que vai brigar para não cair e ir por Sul-Americana. O Vitória fez um campeonato legal, campeão baiano, é um time ajustadinho, é um time aí que também eu vou deixar nesse mesmo nível do Cruzeiro, tá jogando muito bem o Vitória. O Fortaleza é outro que vem mal das pernas, o Fortaleza perdeu o título cearense, mas já não vem apresentando bom futebol essa temporada, e é um time que vai ficar nesse bloco aí, para mim também, de baixo. Aí vem o Criciúma, que subiu, foi campeão lá catarinense, o Cuiabá, o Juventude e o Atlético Goianiense. Esses são os times que brigam para não cair ou por Sul-Americana e que podem surpreender e, quem sabe, buscar uma pré-Libertadores. Você concorda com a minha análise? Você discorda? O que você acha que está certo, está errado? Qual que é a sua opinião, sua percepção do que você viu nesses campeonatos estaduais que, mais uma vez, vou reforçar, não valem absolutamente nada relacionados a um planejamento para o Campeonato Brasileiro, mas dá para a gente ter uma dimensão, uma ideia de como estão os clubes para a temporada. Deixe seu comentário, curte o vídeo, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.